Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Bem-vindo ao nosso encontro com a palavra lâmpada para os meus pés. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O evangelho proposto para este quinto domingo do tempo comum. Lucas capítulo 5, versos 1 a 11. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram. E apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então, fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Amém. Irmãs e irmãos, esta palavra tão forte, tão bonita, este acontecimento de salvação nas margens de um lago. Estamos em Genezaré. Aqui, de domingo atrasado, porque domingo passado foi a festa da apresentação do Senhor, nós saltamos um trecho importante do Evangelho de Lucas. Ele estava na sinagoga de Nazaré, abriu o livro, leu o livro de Isaías e terminou a leitura dizendo: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. A sinagoga, toda furiosa, começou a cutucar uns aos outros, dizendo: quem é esse? Não é o carpinteiro, o filho de José, o filho de Maria? E Jesus deu-lhes uma repreenda, falando de dois grandes milagres que Deus fez na vida de gente pagã. E falou que um profeta não é bem-vindo, não é estimado em sua pátria, em sua parentela, em sua família. Eles rejeitaram Jesus, expulsaram Jesus da sinagoga, expulsaram Jesus da cidade, para fora da cidade, levaram Jesus no precipício onde a cidade era construída, a fim de lançá-lo no precipício. Primeira sentença de morte de Jesus, depois do batismo, foi essa, na própria comunidade. Ele, retirou-se de lá e mudou-se para Cafarnaum. Em Cafarnaum, ele inicia um trabalho novo de pregação. Foi na sinagoga de Cafarnaum pregar. Chegando lá, tinha um homem possuído por um espírito impuro. E Jesus iniciou uma pregação. E o homem possuído pelo demônio se manifesta dizendo: eu sei quem tu és, vieste para nos destruir, tu és o Santo de Deus. E Jesus curou o homem e realizou ainda grandes curas. Esta cena do Evangelho aqui é, portanto, uma continuação deste cenário, deste ambiente de a comunidade de Nazaré, que rejeita reconhecer Jesus como Messias, o Filho de Deus, e aqui na sinagoga de Cafarnaum, o próprio demônio declara Jesus como o Santo de Deus. Está Jesus, portanto, abrindo outros horizontes de pregação.
estava na margem do lago de Genezaré. E a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus, diferente do povo da sinagoga de Genezaré, que apertava Jesus para lançá-lo no precipício. Jesus viu 2 barcas paradas na margem. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Significa fim do serviço. Passaram a noite inteira trabalhando. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Subiu, afastou, sentou-se e ensinava. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Qual é sua margem mais profunda hoje, que Jesus pede que você avance? Qual é o seu lago? Que você tem ficado muito na margem, falando, pescando, trabalhando e não dá resultado. Qual é seu lago? Qual é sua margem? E quais são as águas mais profundas para as quais Jesus hoje te diz: avança? Na sua família, na vida pessoal, na sociedade tão cheia de conflitos. Para onde nós temos que avançar hoje a barca da igreja? Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Pedro faz o relatório dos fracassos. Trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas Pedro não fica no fracasso relatado. Você, quais são os seus fracassos hoje? Qual é o relatório que você tem feito para Jesus dos seus fracassos? Você para falar para Jesus dos seus fracassos, dos seus trabalhos, mas você escuta Jesus? Se abre à palavra de Deus? A palavra de Deus, a abertura à palavra de Deus em você é maior do que o seu fracasso? É maior do que o seu cansaço? Qual é sua recusa para sair das margens? Qual é sua recusa para avançar? Qual é sua recusa para entrar mais profundo neste lago? Entre! Talvez o seu casamento, talvez sua vida pessoal, afetiva, emocional, psicológica, talvez a periferia desse lago seja os grupinhos ideológicos que se formam na beira do lago, tem todo o palpite sobre pescaria, mas não sabe aprofundar para as águas mais profundas. Os grupinhos das correntes ideológicas de direita e de esquerda que estão assim, dentro da internet, na periferia do lago, mas nunca dão conta de entrar no lago, porque só a Santa Igreja pode conduzir esta barca para águas mais profundas. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. É assim. Olha só. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas a ponto de quase afundarem. A bênção, a graça, é sempre superabundante. A bênção, a graça, se é verdade que você recebeu a bênção, a graça de Deus, tem para todos, até para os concorrentes, até para as correntes ideológicas que você contesta e combate, até para o seu concorrente do lado de cá ou do lado de lá, da direita ou da esquerda. É só ouvir e fazer o que ele vos disser, como Maria falou, fazei o que ele vos disser. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. O milagre, e através do milagre, Pedro descobre a potência divina de Jesus. Senhor, a sua realidade é que eu te chamei lá atrás de mestre e agora te chamo de Kyrios, Senhor. E todos os que descobrem a grandeza de Jesus descobrem a pequenez própria. Afasta-te de mim porque sou um pecador. Avançar, aprofundar, lançar as redes para tomar consciência de si e tomar descoberta sobre quem é Deus.
Maravilhoso isso. Ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus. Atiremo-nos aos pés de Jesus ao tomar consciência de quem Ele é. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Pedro, ficaram com espanto. Olha, a bênção e a graça de Deus, quando você escuta Jesus e obedece Jesus e tem noção de que precisa aprofundar, estudar mais, aprofundar mais, escutar mais a palavra de Deus, conhecer a sua profissão, desenvolver suas habilidades, suas potencialidades, dialogar mais com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, com seu esposo, dialogar mais com a sua comunidade para, com os seus, entrar para as águas mais profundas e alcançar a bênção da fartura de Deus para você, para os seus e até para os concorrentes, até para os sócios e para os adversários. Jesus, porém, diz a Simão: você está espantado, Simão? Você está com medo, Simão? Não tenhas medo. Os sócios também, os concorrentes, não tenham medo. A graça só é graça se é dom para todos. Não só para a minha ideologia, para o meu partido, para o meu bairro, para o meu estado, para a minha família, para a minha empresa, para a minha pátria. Esse patriotismo insano da bênção que vem para nós que temos a Bíblia debaixo do braço. Não, a graça de Deus só é graça se é bênção para todos os homens. Luz para todos os povos, como o velho Simeão e a velha profetisa gritaram domingo passado no templo, contemplando Jesus. Não tenhas medo. Tire do seu coração o domínio das pregações que te metem medo. Tire da sua mente a religião que te mete medo. Avança para águas mais profundas, sob o comando da palavra de Deus, que te conduz à graça das descobertas da grandeza de um Deus que está perto de você. Essas correntes ideológicas, esses pregadores de internet que metem medo do capeta, medo do diabo, medo do comunismo, medo do capitalismo, medo do socialismo, medo medo. Sai dessas correntes que representam as potências do anticristo. Estão a serviço do medo, não são operárias e operários do Senhor. De hoje em diante, tu serás pescador de homens, Simão. Não ficarás metendo medo nos outros. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Aceitar na vida a palavra do Senhor, acertar na vida no encontro com o Senhor para deixar tudo e seguir o Senhor. Cura do medo, cura dos fracassos, para ser pregadora, pregador da graça. Que assim seja. Bom domingo.